Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Olá. Você se lembra daquele texto na palavra de Deus onde Moisés ele guia o povo de Israel adentrando o Mar Vermelho? Quando ele chegou até o Mar Vermelho, ele não se abriu antes do momento certo, antes daquilo que Deus tinha determinado para ele e para o povo. Após o mar abrir, eles passaram no interior do Mar Vermelho e o mar só se fechou no tempo correto, submergindo todos os egípcios lá dentro. Então eu quero que você tenha em mente que todas as coisas do Senhor têm o seu tempo determinado. Nada acontece fora do propósito dele. Tudo tem o seu tempo marcado. E esse é o nosso descanso. Nós estamos nas mãos dele. E ele cuida de cada filho. Agora nós vamos ter o nosso estudo. Pegue caneta, lápis, para você realmente aproveitar o seu tempo. Jacobo, o irmão de Jesus Cristo, o segundo irmão de Jesus Cristo, Jacobo, chamado de Tiago, que escreveu a epístola, não era dos 12, nasceu chamado de apóstolo. Veja comigo Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, verso 19. Disse Paulo, quando ele foi a Jerusalém para falar com Cefas, disse: e não vi outro dos apóstolos, senão a Tiago, o irmão do Senhor. Ou seja que Paulo está chamando de apóstolo a Tiago, o irmão do Senhor. Tiago não era dos 12 apóstolos, mas era apóstolo. Bernabé e Saulo, que virou Paulo, são apóstolos também chamados. Quando eles estavam em Atos 13, estavam em Antioquia, eram chamados de profetas e mestres. Mas o Espírito falou: afastai-me a Bernabé e a Saulo para a obra ao que vos tenho chamado. A partir daí, eles são chamados de apóstolos. O apóstolo Bernabé e Paulo. Você leu o capítulo 14, aí está falando dos apóstolos Bernabé e Paulo. Ou seja que já temos 3 apóstolos, edificadores do corpo, que não são dos 12 apóstolos. A parte dos 12 apóstolos, temos a Jacobo, o Tiago, o justo irmão de Jesus, temos a Bernabé, temos a Paulo, temos a Silvano e Silas e Timóteo, são chamados de apóstolos por Paulo. Vamos aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Vem falando assim, o começo da carta: Paulo, Silvano e Timóteo. Os que estão escrevendo a carta são Paulo, Silvano e Timóteo. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa, Paulo, Silvano e Timóteo, estado entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é de vosso conhecimento, tivemos, Paulo, Silvano e Timóteo,
ousada confiança em nosso Deus para vós anunciar o Evangelho de Deus em meio de muita luta, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus ao ponto de nos confiar Ele, o Evangelho. Acho que Calvino não escreveria esta frase nunca. Você acha que Calvino escreveria esta frase? Visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar no Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos os homens, e sim a Deus que prova os nossos corações. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros, embora pudéssemos como apóstolos de Cristo. Aqui traduziu enviados, mas é a mesma palavra que em outro lugar traduziu apóstolos. A palavra é exatamente a mesma. Mas aqui o tradutor, bom, aqueles são apóstolos, estes são enviados. Mas o Espírito fala apóstolos e apóstolos. Aqui que fala enviados, diz apóstolos. 1 Coríntios capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 4, aí ele está falando de nossos apóstolos, que Deus nos exibiu a nossos apóstolos como postreiros, mas está falando dele e de Apolos. Se você leu todo o contexto do capítulo 4, ele vem falando de Apolos e de Paulo. E nesse contexto ele usa a palavra apóstolos, incluindo Apolos. Quando ele fala saudações em Romanos, capítulo 16, ele faz referência a dois parentes dele que estavam em Cristo antes que ele e que eram insignes entre os apóstolos. E seus nomes eram Andrônico e Junias. Insignes entre os apóstolos. E quando fala, Apocalipse 18, que nós temos que nos alegrar com o juízo da Babilônia, diz que os apóstolos, profetas e santos têm que se gozar que Deus julgou a Babilônia. Ou seja, haverá apóstolos, santos e profetas se gozando. E quando fala para a igreja em Éfeso, que ela tinha um gol a favor dela, um ponto bom, ela provava os que se diziam ser apóstolos e não eram. Ou seja, que havia pessoas apóstolos e alguns falsos apóstolos. Mas, se somente os 12 apóstolos eram apóstolos, por que ia provar? Precisava tirar a lista, ver. Você não é Pedro, não. Você não é Tiago, você não é João, você não é André, Felipe, Bartolomé, Mateus, Tomás, Jacó, filho de Alceu, Tadeu, Simão e Matias. Você é falso apóstolo. Não é? Não era através da lista. Porque Paulo era apóstolo e não estava nessa lista. Bernabé era apóstolo. Tiago, o irmão de Jesus, era apóstolo. Silvano e Timóteo eram apóstolos. E quando Paulo escreve a 2 Coríntios, ele fala de Lucas, Tito e Aristarco como apóstolos das igrejas. Alguns trazem mensageiros das igrejas. Respeito deles, são mensageiros das igrejas. Mas a palavra no grego é apóstolos. Apóstolos. Então, a palavra apóstolo abrange mais que os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos são somente 12. Tem um posto que ninguém pode mudar. Eles são testemunhos oculares do corpo de Cristo. Mas depois que ele morreu, ascendeu, ele até terminar a edificação do corpo, ele dá à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Apóstolos são pessoas enviadas à obra para edificar o corpo de Cristo, para fundar as igrejas, para discipular os irmãos, para reconhecer os presbíteros que o Senhor colocou, para tratar em concílio os assuntos que surgem na região. Tem revelação do mistério de Cristo. Alguns chamam de missionários, hoje mudam os nomes, mas é um ministério que é itinerante. Profetas é diferente que dom de profecia.
Profetas são pessoas que falam por inspiração de Deus um rema, ou seja, uma palavra oracular do Espírito para uma situação conjuntural da igreja, como, por exemplo, Agabo, é um profeta. Evangelistas são pessoas que se dedicam a evangelizar. Todos temos que evangelizar, mas os evangelistas têm aquela capacidade, aquela carga especial de estar levando as pessoas para Cristo e têm muito êxito. Como, por exemplo, Felipe, que era um dos diáconos, é chamado de evangelista. E Timóteo é chamado também por Paulo para fazer obra de evangelista. Ainda que ele chama de apóstolo, faz obra de evangelista. Pastores tem duas palavras que são traduzidas pastores, mas poimen é pastores no sentido de apacentadores, cuidadores, aqueles irmãos que cuidam das ovelhas, que escutam a elas, que cuidam elas, que carregam elas, tiram aquelas coisinhas. E mestres são irmãos que ensinam a palavra. E todos estes, mestres, pastores, evangelistas, profetas e apóstolos, de trás para adelante, são constituídos pelo Cristo ascendido para edificar o corpo até que o corpo esteja totalmente edificado. Vocês compreenderam essa parte aí, irmãos? Olha o que fala aí. Vamos aí de novo, Efésios capítulo 4. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Aqui o tradutor. Tradutor. Quando fala de Paulo, diz ministro, ministério. Quando fala dos santos, diz serviço. Mas a palavra é a mesma. No grego é diaconia. No grego, serviço e ministério é a mesma coisa. Amados, todos os servos que o Senhor constitui ascendido, qualquer seja a sua especialidade, é para edificar o corpo. Até os evangelistas, que têm que evangelizar, têm que ensinar a evangelizar o corpo. Porque os evangelistas também têm que aperfeiçoar os santos. Eles não só têm que evangelizar, eles têm que aperfeiçoar os santos para a evangelização. Tudo, qualquer apóstolo, profeta, pastor, ou mestre evangelista, todos são do corpo, do único corpo, e seu trabalho é edificar o corpo. E seu trabalho é aperfeiçoar os santos para o ministério dos santos, a obra do seu serviço, a obra do ministério dos santos. Amados, na palavra de Deus, os santos são os que trabalham mais na edificação do corpo. Isso que é a normalidade. O propósito dos apóstolos não é somente eles aparecer, nem dos profetas, nem dos mestres, pastores evangelistas. O trabalho deles é colocar em funcionamento os irmãos. Esse é o propósito dos ministros, que o Cristo ascendido dá à igreja, para aperfeiçoar a igreja, não somente para trabalhar bem no trabalho, né? Na casa, ser um bom pai, uma boa mãe, um bom cidadão, não. Aperfeiçoar para o desempenho do seu serviço. A palavra exata é a obra do ministério. A mesma palavra que aparece no Antigo Testamento. A obra do ministério da casa de Deus é a que aparece no Novo Testamento. A obra do ministério da edificação do corpo de Cristo. Todos os santos de Deus têm que trabalhar na obra do ministério da edificação do corpo de Cristo. E Deus, para aperfeiçoar esse trabalho dos santos, Ele dá presentes à igreja.
Ele dá muitos apóstolos, muitos profetas, muitos evangelistas, muitos pastores e mestres para aperfeiçoar os santos para trabalhar não somente no trabalho secular, não somente na cozinha. Trabalhar na edificação do corpo. Os santos têm que trabalhar. Os ministérios existem para fazer trabalhar os santos. Irmão, não se senta molesto, não pense, irmão, mas eu estou pagando dízimo. Eu vou esquentar a cadeira só. E que eles é que façam tudo. Não, irmão. Os irmãos maduros, os irmãos que estão na frente da igreja, eles vão incorporando no trabalho. Irmão, venha para cá. Não vai sozinho, venha comigo, venha e me acompanha. Irmão, lê aqui, participa, vai introduzindo, vai preparando, vai ajustando os santos para trabalhar. Coloque seu nome e sobrenome aí. Você foi chamado para ser aperfeiçoado por muitos irmãos, para servir na edificação do corpo de Cristo. Você não pode fugir. Se você é filho, é servo. Se é filha, é serva. Não há filhos que não sejam servos. Não há filhas que não sejam servas. Pode encontrar na Bíblia os nomes de muitos irmãos e irmãs que trabalhavam muito no Senhor. E o ministério é para isso. Então diz aqui, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, a obra ergos de diaconia, a obra do ministério. E diz para a edificação de quê? Que é o que temos que edificar todos os filhos de Deus? O corpo de Cristo. Para que existem pastores? Para edificar quê? E evangelistas para edificar quê? E mestres que têm que edificar? E os santos que têm que edificar? Que é a única coisa que todos temos que edificar? O corpo de Cristo. Cristo amadurecendo num corpo. Isso que todos temos que fazer. Todos os santos. E disse, até quando, irmão? Agora chegamos a esse futuro. Até que todos cheguemos. Que trabalhão. Nascer de Deus. Esse é o trabalho de Deus. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Ou seja, temos que trabalhar para um corpo ainda tendo pequenas diferenças na fé e no conhecimento. Até chegar à unidade. Ainda sem chegar, temos que trabalhar juntos num corpo. Você compreende isso? Porque às vezes, eu só vou trabalhar com os que pensam igual do que eu. Minha quadrícula é o formato para medir toda a igreja. Se alguém não se enquadra com minha quadrícula, vai embora. Pobre da igreja tem que se enquadrar a sua quadrícula. Pobre igreja. A igreja tem que se enquadrar a Cristo. Cristo é muito grande, ele precisa daquela pijama imensa para caber. Que o corpo de Cristo. E ainda sem chegar à unidade da fé e do conhecimento, temos que servir edificando o corpo. Porque o corpo é um só, ainda que não chegou perfeitamente à unidade da fé. Já tem a unidade do Espírito. E isso é suficiente para trabalhar. Agora, tem que trabalhar. Tem que ser trabalhado também. Até compreender com todos os santos as medidas de Cristo. Somos trabalhados para compreender com os santos. Estávamos vindo ontem. E então, temos que trabalhar ainda. Que difícil é isso, mas que saudável. Para a nossa carne não é nada gostoso, mas muito bom para o espírito. As coisas que não são agradáveis à nossa carne são muito boas para o nosso espírito. O que é fácil não trata ninguém.
O que não nos toca, o que não nos dói, não nos transforma. O que nos transforma é aquilo que entra, que mexe conosco. Isso que nos transforma. Então, amados, até edificação do corpo, todos os santos, todos os apóstolos, todos os profetas, evangelistas, pastores, mestres e santos, todos trabalhando na obra do ministério de edificar o corpo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Este é outro nível de unidade que temos que juntos lograr. Ainda que não tenhamos logrado, temos que lograr. Até todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Para quê? Para que não mais sejamos como meninos. Os meninos são setários, isolados, seguindo modas. Agora vem a moda de batizar em nome de Yehoshua e vai. Agora vem a moda de tirar gente para trás, cair e vai para lá. Agora vem outra moda, que é qual moda? De prosperidade, vai para lá. Não. Já não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, ou seja, em lugar disso, a edificação do corpo. Em lugar disso, a edificação do corpo. Mas, seguindo a verdade. Quem temos que seguir? A verdade em amor. Não amor sem verdade, nem verdade sem amor. Seguimos a verdade em amor, cresçamos. Então se temos que crescer, né? Temos que crescer. Quando nascemos de novo, não crescemos tudo, só nascemos. Agora temos que crescer. Depois de nascer de novo, temos que crescer. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De quem? De Cristo, todo. Todo. Que difícil é isto, mas é todo. Todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, em amor. O corpo se edifica a si mesmo, em amor. Isto, portanto, é a consequência. Se vemos o corpo, então é, portanto, vem a segunda parte, na base desta visão do corpo, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam, o verbo andar duas vezes, os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, oscurecido de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações. Quando tem dureza de coração, tem ignorância, e tem oscuridade, e tem vaidade de vida. Os quais, tendo se tornado insensíveis, não eram insensíveis, se tornaram insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Aprendestes a quem? Aprendestes a Cristo. É do próprio Cristo que aprendemos. Se não é dele mesmo, ainda não temos aprendido. Ainda é segunda mão. A aprendizagem de segunda mão não é ainda bom aprendizado.
Não te revelou carne nem sangue. Não está repetindo fórmula de segunda mão, exteriormente. Não. Aprendeu de Cristo. De Cristo. E diz assim: se é que de fato o tendes ouvido. Ou seja, que se de fato ouvimos Cristo, vamos aprender de Cristo. E nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus. Este é aprender em Cristo. Esta é a formação de Cristo, pela qual Paulo gemia na igreja. Formação de Cristo na igreja. No sentido de que, quanto ao trato passado, vós despojeis do velho homem. Coisa misteriosa. Já falou que o velho homem foi crucificado, em Romanos. Mas agora fala que nós temos que despolhar. Claro, a provisão foi dada na cruz. Mas na experiência nós aplicamos a provisão. Nosso velho homem foi crucificado. Se Cristo morreu por nós, logo nós também temos morto. Se esse é um fato espiritual que está provisto no Espírito, na base desse fato, ao aplicar esse fato aos desafios da vida cotidiana, na prática, vamos nos despolhando do velho homem, que já foi crucificado. Você vê que Paulo fala dois tempos, um para a provisão, outro para usufruir. Usufruir é segundo a provisão. A provisão qual é? O nosso velho homem já foi crucificado. Então se já foi, então posso me despolhar do velho homem na prática. Não preciso estar vencido pelo velho homem. O velho homem vai reclamar desde Adão, desde a carne, mas estou no Espírito. Ando no Espírito, vou me despolhando na prática, dia por dia. Por isso a palavra apresenta as duas caras. Vida eterna e tomar posse de vida eterna. Foi crucificado, despojai-vos. Os dois aspectos. Vê? Os dois aspectos. E agora diz mais. Diz assim: o velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E diz: vos ne renoveis. Não sei como fala outra tradução. Tem alguma tradução com alguma mudança aqui? Vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Vocês conhecem bem nosso irmão Glênio, pastor, que foi professor de grego no seminário. Conversando juntos, ele me mostrava que às vezes nas traduções, para ficar literariamente mais gostoso, se faz mudança da voz passiva para a voz média. A voz passiva é diferente da voz média. Por exemplo, transformai-vos, essa é a voz média. Sede transformados, é a voz passiva. Então, é diferente voz passiva que voz média. Voz passiva é algo que Deus faz em nós. Voz média é algo que nós fazemos em Deus. O que Deus faz em nós é voz passiva. O que nós fazemos em Deus é voz média. Transformai-vos é voz média. Sede transformados é voz passiva. Mas o tradutor às vezes não é exato. Eu falava para o irmão Glênio: irmão, vamos ter que agora pegar um segmento do grego de cada frase para deixar voz passiva onde que é passivo e voz média onde que é voz média, e não trocar média por passiva nem passiva por média. Aqui, irmão, aqui onde diz vos renoveis, é voz média, mas no grego é voz passiva. Sim. Essa é a tradução correta, porque essa é voz passiva. Sede renovados. Ou seja, é o Espírito que te renova. Por isso fala, renovados no Espírito de vossa mente. Aí o irmão confirmou. Tem tradução renoveis e sede renovados. Agora, qual das duas traduções é a certa? Tem que ir para o grego. E vai no grego a ver, é voz passiva ou é voz meia?
Se é voz passiva, é sede renovados, ou seja, que é Deus que nos renova. Então, quando é voz passiva, é provisão. Quando é voz meia, é responsabilidade. E aqui, o verso 23 é voz passiva. Sede renovado no espírito de vosso entendimento. Ou seja, que nosso entendimento pode estar no espírito ou pode estar na carne. Em Romanos 8 fala que nós temos que colocar nossa mente no espírito e não na carne. Nossa mente, de nossa alma está entre o espírito e a carne. A carne chama e o espírito lá dentro chama. E a alma está no meio. Qual vai ouvir? A carne ou o espírito? Então diz, coloca a mente, assim fala literalmente o grego, colocar a mente no espírito. Ou seja, estar atento ao mover de Deus no seu interior. Você está em espírito atento, você está em oração, você está pendente de um mover de Deus no seu espírito. Você colocar a mente no espírito. Porque às vezes temos a mente na carne, pensamos nas coisas da carne. Diz, não penseis nisso, no terrenal, senão no celestial. Nisto pensar, não naquilo. Onde vamos colocar nossos pensamentos? Nas coisas da carne ou nas coisas do espírito? Por isso fala, espírito da vossa mente. Sede renovados, aqui é voz passiva. Sede renovados no espírito de vossa mente, porque é Deus que suple vida a nosso espírito para ter força para encaminhar nossa mente. Mas, amados, o verso 24 agora sim é voz média. Agora sim é nossa responsabilidade. Aí já não fala, e sede revestidos, não. Vós revistais. Agora é voz média. Agora você é o responsável de pegar aquela provisão, se considerar morto ao pecado, mas vivo para Deus em Cristo, e se apresentar como ressurreto, fazendo de seus membros instrumento de justiça. Isso é se revestir, aí é voz meia, aí é nossa responsabilidade. Como fala aí, irmão? Verso 24, Efésios 4, 24. A revestir, agora somos nós. Agora é nossa responsabilidade. Seja renovado se Deus que faz, mas se revestir, somos nós que temos que pegar aquele vestido e andar. Como fala? Nós agindo em fé, nós nos apresentando, nos oferecendo como vivos dentre os mortos, apresentando nossos membros como instrumento de justiça. Essa é nossa responsabilidade na fé. Tem duas caras. O verso 23 é voz passiva, sede renovados. O verso 24 é voz média. Revestivos, ou seja, e vós revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Ou seja, desde o mesmo nascimento do novo homem, desde o novo nascimento, tudo que nasceu de novo já é justo, já é reto, já é santo, já é verdadeiro. Se andamos em espírito, isso vai ser manifesto. Se andamos na carne, vamos contristar o espírito, e vamos pecar, vamos levantar de novo o que tínhamos destruído, e vamos ser transgressores, e vamos nos ter que arrepender de novo, e voltar ao espírito. Por isso, esse assunto do novo e do velho, deixando a mentira, não fala as mentiras como se fossem uma aqui e outra lá, não. A mentira é aquele tipo de vida na carne, na velha criação. Isso tem que ser deixado. Deixando a mentira, fale cada um a verdade. A verdade agora é em Cristo, é a nova criação. Amém? Com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Não somente somos membros de Cristo, sino por causa de Cristo. Olhe para seu irmão, aquele que tem a nariz que você não gosta. Esse, que você não gosta, esse é membro de você e você é membro dele. Somos membros uns dos outros.
Olhe para cada irmão, aquele mais difícil para você. Membros uns dos outros. Amém? Irai-vos e não pequeis. Isso é um salmo, irmãos. Esse é um salmo. Salmo 4, verso 4. Irai-vos e não pequeis. Ou seja, que existe uma ira que é santa. A de Cristo, quando ele pegou aquela açoite, volteou as mesas, castigou aqueles cambistas, tirou as moedas. Às vezes temos que ser firmes, sem pecar. Se airar, sem pecar. A ira de Deus não é pecado. A indignação de Cristo santa não é pecado. E às vezes você tem que falar para seu filho, meu filho, não filhinha, não. E o filhinho vai continuar fazendo as coisas. Não, não filhinho, meu filho, para com isso. Aqui tem uma varinha, hein? Para os glúteos. Sem pecar, mas com firmeza. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Que às vezes nos damos lugar ao diabo. Da maneira mais simples, o diabo consegue que nós permitamos a ele. Se você não pensa, porque a palavra diz, nisto pensai. Se você não pensa, ele vai colocar pensamentos. Aquela passarinho vai pôr ovo na sua cabeça. Não podemos evitar os passarinhos voar, mas pôr ovo já não. Não pôr ovo. Tirar isso de lado. Compreendemos isso aí, irmãos? Não dar lugar ao diabo. Se você não decide o que você tem que decidir, ele vai decidir por você. Ele vai levar por você como um borrego, como bem. Se um ventilador está apagado, você pode meter a mão nele, mas se está funcionando, você não pode, porque vai cortar os dedos. Irmão, a passividade do homem, a irresponsabilidade, às vezes uma consagração equivocada, como se Deus exigisse não ter mais vontade, deixar a mente em branco, não pensar nada, como se fosse um médium. Os espíritos malignos, eles querem que você não pense, porque eles querem pensar por você, colocar seus pensamentos. Você fica aberto, você não cruze os braços, deixa os braços, abre os dedos, fica aí, como um títere. Entra aquele espírito e você não sabe o que fez, que falou, mas Deus não obra assim. O diabo obra assim porque ele está fora, no ar, e ele vem de fora para dentro, precisa você sair para fora. Mas Cristo não, ele mora dentro de você, e ele inspira você, e ele é espírito de amor, de poder e domínio próprio. O Espírito Santo não tira o domínio, o Espírito Santo te devolve o domínio. O Espírito Santo te faz responsável e capaz. Não vou pensar isto, porque o inimigo quer pôr pensamentos que não são nossos para pensar que são nossos. Você está louco, você vai se suicidar, você isto, aquele irmão não te saudou. E você pensa que é você e não se dá conta quem é. Quando você fala, isto não sou eu, vai embora. Vê? Você governa seus pensamentos. Mas o inimigo tira as coisas de Deus e coloca as coisas dele. Onde quer aquele versículo, você esqueceu o versículo, mas lembrou a telenovela. Vê? O inimigo faz isso. Dar lugar ao diabo é ser irresponsável naquilo que nós temos responsabilidade. Se Deus disse, nisto pensar, você tem que pensar. Se disse que temos que... Perdão. Agora sim não sei onde eu vou colocar. Se disse que temos que decidir, nós temos que decidir. Aquele que quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz. Quiser, nós temos que querer, nós temos que pensar, nós temos que ser ativos. A fé não é uma fé passiva. A fé é uma fé ativa. Paulo diz, me propus não ir para lá. Ele se propôs em espírito. Me propus em espírito. Não só o espírito se propôs.
Paulo se propôs no Espírito. Você e eu nos temos que propor. E Deus cumpre todo o propósito de bondade e toda a obra de fé com seu poder. Amém, irmãos? Não passividade, responsabilidade. Me permite, eu vou continuar rápido aqui. Bom, vou falar assim. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Antes trabalhe, não depois. Antes trabalhe. Tem que trabalhar desde cedo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus. Ou seja, querer uma pessoa que se entristece, no qual fostes selados para o dia da redenção. Muitos irmãos dizem, mas irmão, eu não sei porque os irmãos dizem que o Espírito dirigiu ele. Ele nunca me dirige nada, sempre está calado. Claro, você mantém entristecido. Você mesmo se está triste, você está calado também. Ou calado. Mas se você é amigo dele, está sempre com ele, você vai ouvir a voz dele lá dentro, no interior. Não precisa ouvir lá fora, porque ele mora dentro. O que estão lá fora são os demônios. O Senhor está dentro de você. Amém? Sim. Eu não sei se é verdade. Esse entristeçar o Espírito, o verbo entristecer aqui, é o mesmo que Cristo sentiu quando a agonia de morte no Getsemane? E alguém me disse que é o mesmo verbo. Podemos comprovar, mas agora não. Agora não sei. Não sei se é o mesmo verbo. Seria bom comprovar agora depois. Amém. Não entristecer o Espírito, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura. Quão longe? Entre o céu e a terra. Nós estamos no céu. Amargura é da terra, nós estamos no céu. Longe de vós toda amargura e cólera, ira e gritaria e blasfêmias, e vem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdonando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, vamos continuar até o verso 21. Imitadores de Deus como filhos amados. Aqui já colocou os pés na terra, já não precisamos muita explicação. E andai em amor, andai de novo andar, como andar, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudícia e toda sorte de impurezas, aí a palavra é porno. Hoje em dia se fala muito porno, aqui impudícia é porno. Muitas vezes aparece a palavra porno aqui no original. Mas impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum porno é a palavra aqui. Nenhum porno. Incontinente, aqui fala porno. Ou impuro. O avarento que é idólatra. Ou seja, que a avareza é considerada idolatria. É amar alguma coisa mais que Deus. E colocar essa coisa no primeiro lugar. E não rendir ela a Deus, para que Deus tenha o primeiro lugar e o governo
sobre nós e tudo que Ele nos deu. Avareza e idolatria. O avarento que é idólatra. Diz, nenhum incontinente, ou porno, ou impuro, ou avarento que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. E está falando para irmãos que podem estar fora do milênio. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora, aleluia, outrora erais trevas, porém agora, outrora na carne, outrora na Adão, outrora na velha criação, mas agora em Cristo, agora no Espírito, agora na nova criação, sois luz no Senhor. Jesus falou que Ele era a luz e que nós seremos a luz. Agora sois luz no Senhor. Ninguém é luz em si mesmo. No Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, provando-se e comprovando que é o que Ele gosta. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Não ser cúmplices. Não podemos contemporizar, nem ficar calados, não. Antes, porém, reprovai-as. Temos que reprovar as obras infrutuosas das trevas. Não contemporizar. Não ser diplomáticos. Podemos falar, claro, muito bem, com muito carinho. Eu me lembro de um periodista que falava coisas terríveis lá na Colômbia. Na televisão, mas tranquilo. Falava as piores coisas que estavam acontecendo, os roubos, as coisas que os políticos faziam, mas falava tranquilo, mas falava, e não era cristão. Quanto mais nós temos que reprovar as obras das trevas, falar, nos pronunciar, não temos que permitir que eles passem acima de nós, temos que falar, nos pronunciar em Cristo, porque o que eles fazem no culto é só referir, é vergonha. O só referir, não tem que se deter. Só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, porque a luz é a que reprova. Se nós estamos em nossa própria luz, nós aprovamos muita coisa ruim. Só quando chegamos na presença de Deus, aí já começamos a mudar. A luz é que muda a gente. Todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Esta é a mensagem que temos ouvido dele, disse João. Deus é luz e não há trevas nele. Aquele que anda nas trevas não conheceu ainda ele. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Aí temos que revisar de novo, irmão. Se é voz passiva ou voz neia. Se levanta dentre os mortos. Porque é a mesma coisa que dizer, se apresenta como vivo dentre os mortos, em nome de Cristo. E Cristo te iluminará. Portanto, veja prudentemente como andais. Continua falando do andar. A grande exceção do andar. Não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, ou seja, aproveitando bem o tempo, em função do reino. Porque os dias são maus. Jesus falou, aproveitado o tempo, agora que temos dia, porque está chegando a noite em que ninguém pode trabalhar. Aproveitemos bem o tempo. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Procurai compreender. Às vezes não compreendemos, mas não procuramos.
Se não compreendemos, temos que procurar. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Aqui eu vou falar um pouquinho nestes últimos versos. Já vamos terminar. Vamos parar no verso 21. Olha o que eu vou falar aqui. Olha, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas, ou seja, em lugar de nos embriagar com vinho, o que temos que fazer? Enchei-vos do Espírito. Como? Como? Olha isso. Enchei-vos do Espírito falando entre vós. Isso é a reunião normal da igreja. Isto aqui é uma reunião da obra. Púlpito e cadeiras quentes. Isso não é reunião da igreja, não. Essa é reunião da obra. Reunião da igreja é as cadeiras assim, todos olhando para frente, não para a nuca, para frente. Falando entre vós. Irmãos, 1 Coríntios 14, 26. Que há, pois, irmãos, quando vos reunis? Quando vos reunis, cada um de vós tem língua, doutrina, revelação, edificação. Faça-se tudo para edificação. Cada um de vós tem. Cada um de vós tem. Quando vos reunir. Isso é a reunião normal da igreja. Onde a igreja exercita seu próprio dom e ministério cada um. Falando entre os irmãos. Esta carta não está dirigida para o cardeal. Não. Está dirigida aos santos e fiéis em Cristo. Falando entre vós. Os irmãos temos que nos reunir para falar. E ser cheio do Espírito enquanto falamos com salmos, com cânticos. O irmão pode ler um salmo ou pode cantar seu próprio salmo. Outro irmão canta, o outro canta, todos participando. Cada um tem. Que fala Colossenses 3,16? A palavra de Cristo mora em abundância entre vós, vos ensinando uns aos outros, exortando-vos uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Você vai por todo o Novo Testamento, uns aos outros, uns aos outros. Essa é a igreja. Uns aos outros. Essa é a igreja. Se ensinando uns aos outros, se exortando uns aos outros, se consolando uns aos outros, se amando uns aos outros, se animando uns aos outros, carregando a carga uns dos outros, uns aos outros. É a normalidade da vida da igreja. Os profetas, apóstolos, pastores, evangelistas, mestres têm que aperfeiçoar aos santos para os santos edificar o corpo, fazer a obra do ministério. Nosso trabalho consiste em fazer trabalhar os santos, colocar ocasião para eles desenrolar o que Deus deu para eles. Espero que você tenha aproveitado esse tempo. Estou te esperando aqui no próximo domingo.